Tema de hoje: justiça, misericórdia e fidelidade. Justiça, misericórdia e fidelidade. Três questões que estão interligadas quando a gente fala de evangelho. Quando a gente fala de evangelho, a gente tem que pender para justiça, fidelidade e misericórdia. Jesus falou sobre isso. Eu gostaria de ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 23. Jesus, quando tratava com os seus discípulos e também com os chamados fariseus da época, Jesus ele falou algumas coisas para aqueles homens que eram religiosos, que falavam de justiça, mas não praticavam, que falavam de misericórdia, mas também não praticavam misericórdia, que falavam de fidelidade, mas não eram fiéis. Então Jesus deu uma ministração para estes. Mateus capítulo 23, se tem alguém do teu lado que não tem Bíblia, você puder repartir com ele a leitura, faça isso. A partir do versículo 23. Jesus, olhando para aqueles homens, ele disse o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Que preceitos são esses? Justamente o tema de hoje: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas quais que Jesus citou acima. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês têm negligenciado esses preceitos mais importantes da lei. Versículo 24: guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Versículo 25, Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Versículo 26, Jesus olha para aqueles fariseus e um deles ele diz assim: fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Versículo 27, Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. 28, e último desse que quero ler, Jesus termina dizendo: assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Só até aí. Jesus, quando chama alguém, ou chamava aqueles homens de hipócrita, essa expressão hipócrita, antigamente, no passado, havia alguns atores que para atuarem em algumas peças que haviam nos coliseus de antigamente, nos teatros de antigamente, eles usavam máscaras. Essas máscaras, eles usavam, por exemplo, como as pessoas usavam antigamente no carnaval, ou em outras simulações de peças. Por exemplo, você vê um super-herói, por exemplo, o Batman, ele usava uma máscara, o Robin, ele usava algo nos olhos. Alguns outros super-heróis, eles têm um tipo de máscara que mostram aquilo que eles são naquele momento, mas por trás eles são outra pessoa. O super-homem, por exemplo, o chamado Clark Kent, ele usava óculos, né? Quase não dava para notar que ele era o super-homem, né? Era só ele colocar o óculos, não dava para notar que ele era o super-homem. É interessante. Mas Jesus chama aqueles homens de hipócritas. Por quê? Porque na frente das pessoas, eles eram uma coisa, e por trás, eles eram outra. Eles se mostravam como pessoas fiéis a Deus, eles se mostravam como pessoas, como o próprio título aqui da mensagem de hoje nos sugere, Jesus falou, pessoas misericordiosas. Eles se mostravam como pessoas justas,
mas na verdade eles não eram justos, na verdade eles não tinham misericórdia, e na verdade eles não eram fiéis, principalmente aos princípios da lei, e Jesus cita isso para aqueles homens. Ou seja, Jesus está tratando algo com aqueles homens daquela época, porque, como eu já disse aqui em outras ocasiões, religião é algo que aprisiona, cega, destrói, leva pessoas à morte, leva pessoas a se autodestruir. Religião faz isso, apesar da palavra religião significar do grego para o português religar. Ainda assim, as pessoas deturparam o significado dessa palavra religião, e hoje a pessoa fala assim, eu tenho a minha religião, e cada um tem a sua religião. E na verdade, nós que somos cristãos, a gente não tem religião. A gente tem um Deus vivo, que um dia Ele se destituiu da sua glória, Ele veio nesta terra, Ele viveu como homem, Ele venceu o pecado, e por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, Deus teve misericórdia de mim e de você, através da sua misericórdia, da sua justiça e da sua fidelidade. Isso eu estou falando de Deus. Porque se não fosse a justiça, a misericórdia e a fidelidade de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. É que Deus é maravilhoso, Deus é bom, como a gente canta aqui. E por conta de ser bom, Jesus está tentando tratar, ou pelo menos buscou tratar aqueles homens, dizendo o seguinte: vocês precisam praticar coisas que estão relacionadas à mudança de vida. Aqueles que têm relacionamento com Deus, essas pessoas que se relacionam com Deus, é impossível essas pessoas não terem uma mudança na sua vida. E nós vivemos hoje num tempo em que as pessoas parecem que elas não têm mais misericórdia no coração. Eu quero falar sobre isso com os irmãos hoje, porque o tempo que nós vivemos, a igreja hoje também, a igreja na terra, ela está sendo deturpada por ensinamentos errados. Antigamente as pessoas elas eram mais fiéis a Deus nos seus princípios. Elas eram mais fiéis a Deus, a sua palavra. Hoje, essa fidelidade, ela está ligada ao seguinte: se Deus me abençoou, se Deus mudou minha vida, aí eu sou fiel a Ele. E antigamente isso era completamente diferente. Antigamente os homens, eles davam a vida em prol do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que os alcançou para que alcançasse outras vidas. Essa justiça que Jesus falou, num outro texto, em Mateus 24, Jesus também disse que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, e iniquidade nada mais é que injustiça, equidade é justiça, iniquidade e injustiça. Ou seja, por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, o amor de muitos ia esfriar. Jesus falou sobre isso. Então, nós que somos cristãos, entenda, Jesus está falando para aqueles homens, eu quero pegar essa palavra que Jesus falou para eles, para mostrar verdades que nós precisamos viver hoje. Porque Jesus comparou aqueles caras que não tinham misericórdia. Preste atenção, eles não tinham misericórdia, eles não eram justos, a justiça deles era completamente diferente da que realmente Deus queria que eles vivessem, e eles não eram fiéis aos princípios da palavra. Jesus comparou aqueles homens com túmulos. Túmulos, como é que é um túmulo? Por fora, as pessoas colocam algumas coisas diferentes, pintam, deixam bonita, colocam ornamentos, colocam flores, mas dentro está cheio de ossos e de um cadáver cheio de ossos ali se decompondo. E se abrir, o cheiro ruim está lá dentro, vai sair. Jesus comparou a vida daqueles homens que se achavam justos, que se achavam fiéis e misericordiosos. Jesus compara a vida deles como sepulcros caiados. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Quando você conhece Deus, o Deus vivo, a tua vida muda dentro. E foi por isso que Ele trouxe uma nova vida. Essa nova vida traz vida para dentro de nós. Traz vida aos nossos corações. E por conta dessa vida nova espiritual, a gente passa a viver aquilo que nós encontramos em Deus. Por exemplo, nós encontramos em Deus justiça. Eu disse há pouco, você hoje ouve falar de muita injustiça. Você liga a televisão, nesses programas que passam notícias de pessoas que morreram, que foram assassinadas, de acidentes.
A palavra que você mais ouve no final das reportagens são famílias chorando, dizendo o seguinte: eu quero justiça. Eu quero justiça. Tem que haver justiça. É o que você mais ouve, é o que eu mais ouço quando você ouve esses programas. Hoje em dia, a injustiça está de uma forma terrível, perdurando nos anais, inclusive do nosso país. Você vê que hoje nós temos no Brasil juízes que são iníquos, juízes que foram levantados, escolhidos, eleitos, para praticar justiça ou para praticar a lei. Ao contrário disso, eles olham, analisam e são iníquos, porque por trás daquilo eles recebem valores, alguns deles recebem valores, outros têm os seus valores distorcidos, então julgam aleatoriamente, e a injustiça está por aí. Por exemplo, você deve ter ouvido um cara que ele foi condenado e estava preso porque a cunhada o acusou de estupro. A filha depois vai na delegacia e o acusa de estupro também. Foi molestada pelo próprio pai. Esse cara estava preso. Aí, como não tinha prova, ele era réu primário, como ele tinha endereço fixo, a justiça liberou até o julgamento. Aí ele saiu da prisão, no outro dia ele foi lá e matou a facadas a própria filha que tinha entrado na justiça contra ele. Quer dizer, a gente vive num tempo de injustiças. A justiça hoje parece que não existe. E quando a gente fala de justiça, a justiça que Jesus está falando, não é a justiça nossa, porque a nossa justiça, a justiça do ser humano, ela é diferente da justiça de Deus. Porque na nossa justiça, eu já falei aqui, por exemplo, o cara veio, vou citar um exemplo aleatório aqui, o cara veio aí e roubou o cano de cobre que tem no ar-condicionado. A gente está sem funcionar 2 máquinas, porque o camarada veio aí, subiu e roubou. Aí qual é a justiça nossa? Deus, por que o Senhor permitiu, Deus? Por que esse cara não caiu lá de cima? Quebrou a perna, pelo menos. Senhor, por que esse cara não tomou um choque? Tem cerca elétrica. Por que ele não tomou? Plum, ficava de costas. Por quê? Por que agora a gente teve que gastar em mais de quase R$2.000 para arrumar? Por algo que o cara rouba e vende por 10, 15 reais para comprar uma pedrinha de crack. Pô, Deus, não pode ser assim. Na nossa justiça, quando alguém faz alguma coisa de bom para nós, a gente vai e abraça, a gente ajuda, a gente até elogia. Quando alguém fala alguma coisa contra nós, a gente fica, cara aí, não. Hoje eu estava com um casal no almoço e estava comentando sobre isso. Sobre a vida de alguém, um comum que nós conhecemos. E esse alguém, ultimamente, apesar dos erros que ele cometeu lá atrás, ele se colocou na presença de Deus, ele pagou pelos seus pecados, pelos seus erros, e aí ele continuou firme servindo a Deus, continuou trabalhando, e agora chega um determinado momento que Deus abriu a janela do céu e abençoou a vida do cara. Mas lá atrás, quando aconteceu o que aconteceu na vida desta família, algumas pessoas disseram o seguinte: o cara tinha que sofrer. O que ele fez, não se faz. O cara tinha que sofrer. Esse cara tinha que viver embaixo da ponte um tempo para aprender. A justiça nossa é assim, né? Infelizmente, antigamente a igreja era assim. O povo da igreja, ele olhava para o outro e falava assim: aquele irmão ali pecou. Bem feito. Está suspenso 6 meses. Tomara que Deus manda um raio. E os pastores ainda pregavam assim: meu irmão, se você pecar, Deus vai mandar um raio na tua cabeça. Quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente já saía assim: Jesus, hoje não, tem misericórdia, Senhor. Se fosse possível, andava com para-raio até, para rebater o raio. Porque na justiça da igreja, das pessoas que estavam dentro da igreja, era assim: pecou, tem que sofrer, tem que pagar. Escuta, mas nós também pecamos. Ou será que tem algum santo aqui? Nós também pecamos. E com a mesma misericórdia, com a mesma justiça que Deus julgou ou julga aqueles, Ele também julga a gente. Amém, queridos? Entenda o que eu estou te falando aqui, preste atenção, por favor.
O que eu quero te mostrar em primeiro lugar é que a justiça nossa é diferente da justiça de Deus. Porque se Deus julgasse a gente como a gente julga os outros, nós estávamos lascados. Porque o nosso jeito de julgar é humano. A gente acha que a nossa justiça é assim, e não é. Nós somos justificados diante de Deus, porque Jesus morreu no nosso lugar e pagou o preço da cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Ele nos fez justos diante de Deus através do seu sacrifício e do seu sangue, porque por nós mesmos, nós já estávamos condenados. Aí nós que recebemos essa justiça de Deus através de Cristo, o que nós temos que fazer agora? Julgar os outros de que forma? Não, deixa Deus julgar. Porque o próprio Jesus, irmãos, ele disse o seguinte: eu não vim para julgar, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Eu não vim julgar, eu vim para salvar o homem, Jesus disse. Então, quando ele disse isso, esses homens fariseus, essas pessoas religiosas que tinham na época, eles bateram de frente. Aí Jesus olhou para eles e falou o seguinte: vocês são que nem túmulos. Por fora vocês são bonitinhos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos, vocês estão podres, ossos secos. Vocês precisam mudar esse conceito de justiça que vocês têm. Porque um dia Deus teve misericórdia não de um. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus, ele olha para esses homens e diz o seguinte: vocês precisam entender o que é justiça. A justiça de Deus é diferente da justiça nossa. Eu já passei por isso também, por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Lá atrás, quando eu era jovem, quando eu me abstive dos desejos da mocidade, da carne, eu olhava para os outros, porque eu estava na igreja, por exemplo, quando eu tinha 30 anos. Eu olhava para os outros que tinham 30 anos e se convertiam, ia para a igreja, o cara já tinha fumado, bebido, o cara tinha zoado, xingava, falava palavrão, já tinha saído com um monte de menina. E eu falei, pô, eu aqui na igreja, ali, ó, firme, tal. E o cara agora chega, zera todos os pecados. E se Jesus voltar amanhã, ele vai ser salvo. Ah, isso não é justo. O justo é o cara sofrer, pagar o preço. Não, a justiça de Deus é diferente da nossa. Porque se a justiça de Deus fosse igual à nossa, lá na cruz do Calvário, ele não falaria para o ladrão da cruz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele falava assim: vai se lascar, pecador, vai para os quintos dos infernos. Mas Jesus não falou isso. Aquele que pediu misericórdia, Jesus teve misericórdia. Amém, irmãos? Quando Jesus tratava com aqueles homens, por exemplo, em Lucas, não sei se os meninos prepararam lá no telão. Alô, telão, tudo bem? Vocês estão conversando, estou vendo vocês aí, tá? Pensa que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Vamos lá, Lucas 18, versículo 9, diz a seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Versículo 11, o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. 12, ele dizia: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. 13, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus disse: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando a gente fala de evangelho, evangelho não é só vida financeira abençoada. Para muitos, evangelho é vida financeira abençoada. Se eu tenho uma vida financeira abençoada, eu tenho Jesus. Não. Vida financeira abençoada, ela é consequência da essência que você vive do evangelho: justiça, misericórdia, fidelidade. Se você for justo diante de Deus e dos homens,
Se você tiver misericórdia dos outros, como Deus teve misericórdia de você, se você for fiel a Deus, nos seus princípios e em todas as coisas, é impossível Deus não abençoar a tua vida financeira, a tua família, os teus negócios, Deus cuidar de você, Deus abençoar a tua saúde. É impossível Deus não fazer isso. Amém, irmãos? É por isso que aqui a gente não dá esse ênfase para prosperidade. Prosperidade é bom, mas prosperidade sem evangelho não é nada, é só prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade atinge todas as áreas da nossa vida. Você pode até não ter dinheiro, mas se você tem saúde, você é próspero. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem uma casa para você morar, se você tem uma cama para você se deitar, se você tem um trabalho, se você está podendo movimentar-se, andar, levantar, deitar, sentar, comer, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa abençoada. Amém, queridos? Esse conceito de prosperidade que se entrou dentro das igrejas, tem levado as pessoas a buscar só prosperidade, ou então buscar só cura. Jesus cura? Sim. Jesus traz prosperidade? Sim. Mas em primeiro lugar Ele quer mudar a tua vida, Ele quer salvar você. Ele quer trazer o reino dos céus para dentro de você. A gente tem estudado sobre isso aqui. Por isso que Jesus dá esse exemplo. Não adianta você chegar na igreja e olhar para o outro e julgar e falar assim, não, eu não sou que nem esse pecador, essa mulher é pecadora, nossa, essa mulher, Deus me livre, esse homem aqui, Jesus amado, ai, mas eu não sou que nem ele, Senhor, tu sabes, ó Deus, eu sou diferente, eu te amo, também me amo, Deus, aleluia. Não, ele chega na igreja, ele baixa a cabeça e fala assim, obrigado, Senhor, porque apesar de todos os erros que eu fiz na minha vida, o Senhor teve misericórdia de mim, é por isso que eu estou aqui. Amém, queridos? Segundo ponto sobre misericórdia. Misericórdia é um atributo que faz parte da essência de Deus. Se existe alguém que é misericordioso, esse alguém é nosso Deus. Aliás, como disse servo do Senhor, Jeremias, nas suas lamentações, ele disse, graças a ti, Deus, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Essa é a razão da gente não ser consumido. É porque Deus tem tido misericórdia. A gente vive em meio a uma geração corrupta. A gente vive em meio a uma geração de imoralidade. E Deus tem tido misericórdia. Deus tem sido compassivo. Deus tem dado oportunidade das pessoas se regenerarem, das pessoas receberem Jesus como Salvador, das pessoas viverem um novo tempo nas suas vidas de misericórdia um para com os outros, das pessoas não quererem se sobrepor sobre os outros, mas viver o evangelho verdadeiro de Cristo, de unidade, de comunhão. Deus tem sido misericordioso. Toda vez que eu leio essa palavra nas lamentações de Jeremias, eu fico com o coração feliz, porque eu acordo de manhã, eu lembro, graças a Deus eu estou vivo, e se eu estou vivo é porque Deus teve misericórdia da minha vida. Amém, queridos? Fala para a pessoa do seu lado, meu irmão, Deus teve misericórdia de você. Deus teve misericórdia de você. Livro de Tiago, capítulo 3, aliás, capítulo 2, versículo 13. Tiago disse o seguinte, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Quando você é uma pessoa misericordiosa para com os outros, quando você tem misericórdia, quando você ajuda, quando você coloca-se no lugar daquela pessoa que errou. Você talvez não tenha errado, mas quando você fala o seguinte, poxa, eu não errei, mas Deus me alcançou através da misericórdia dele. Olha, vem cá para perto, eu quero te ajudar, sai dessa, conta comigo. Ele está dizendo o seguinte, se vier um juízo, esse juízo não vai alcançar a minha vida, porque em primeiro lugar vai alcançar a misericórdia de Deus. Agora, se tiver no meu coração um juízo, aquele que julga os outros, que aponta os outros, aí realmente a misericórdia não existirá. Por isso que Jesus em João 5,24 disse, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, eu recebi Jesus
Eu recebi Jesus, agora eu sou crente. Não, longe de ser só crente. Eu recebi Jesus e quando eu recebi Jesus, eu entendi que Ele teve misericórdia da minha vida. Que a justiça de Deus, ela fatalmente iria me condenar porque eu pequei. Aliás, todos pecaram. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então era para eu estar condenado. Mas a justiça de Deus diz o seguinte: quando o diabo vai lá acusar, aquele lá, ó, pecou, aquela lá, ó, pecou. Aí a Bíblia diz que entra o advogado, Jesus Cristo, na presença do Pai. Ele fala assim: sim, ele pecou. Mas ele entendeu que ele errou. Ele pediu perdão. E eu o perdoei, Pai. Ah, é? Jesus é. Ah, então ele está perdoado. E o diabo sai lá batendo no pé. Mas ele é insistente, ele volta. Está vendo aquele lá que pecou? E se você se regenerou diante de Cristo, se você recebeu a Ele como Senhor e Salvador, se você entende a graça, a misericórdia que foi alcançada na tua vida, ou que te alcançou, quando você erra, você dobra os seus joelhos e fala assim: Senhor, errei, tem misericórdia de mim. Por isso que nos cultos que a gente vem, não é um negócio que você vem e fica sentado, só cantando, com a mão no bolso. Na hora da oração você fica só, ai Jesus, tá. Não, é um negócio que você tem que viver. Viver. E talvez seja isso que esteja faltando na vida de muita gente na nossa igreja. Entender por que está aqui. Nós só estamos aqui porque Deus teve misericórdia da gente. E quando você entende isso, você vai na igreja, você canta, você bate palma, você glorifica, você adora, porque você sabe que teve um Deus que pagou o preço na cruz do Calvário com a própria vida, com o próprio sangue, para te libertar, para te curar, para levar você para um lugar melhor, para te dar algo de novo, para trazer algo sobrenatural sobre você. Aí você vai à igreja para fazer o quê? Para adorá-lo, para exaltá-lo. Então você não canta o teu nome exaltarei, você canta o teu nome exaltarei. Igual você vai no estádio, e lá no estádio você, gol! Tá, time! Abraça a pessoa que está do lado. Não é assim? Você vê na televisão, o cara nem conhece o outro. É o nosso time, ai, abraça, ai, ganhou, gol. Na igreja, irmão, glorifica o Senhor. Ele, ai, amém. Olha para o lado, beleza, irmão? Devia abraçar o irmão, pegar na mão dele, dá a mão aqui, irmão. Vamos orar, vamos glorificar o Senhor, porque Ele teve misericórdia de mim, Ele teve misericórdia de você. É por isso que a gente está aqui hoje, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas e os problemas que você tem? Que eu tenho? Não tem problema. Nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema. Amém, queridos? Por isso que muita gente perde a oportunidade no culto. Domingo mesmo o pastor Satoru estava aqui. E na ministração aqui, eu vi daqui de cima, eu senti pessoas que foram curadas aqui. Mas eu também vi pessoas que estavam assim. Pô, meu irmão, ora aí. Glorifica, irmão. Aleluia. Ai, Jesus, será que vai ser hoje, meu Deus? Ai, vai embora, senta lá. Porque se for para vir aqui na frente com dúvida, não venha. Você vem na frente, meu irmão, você crê que Deus pode curar? Eu creio. Então vem aqui na frente, eu vou. Pisando forte ainda. Chega, eu recebo a cura em nome de Jesus. E se você não foi curado? Não tem problema, ainda assim eu fui na frente e recebi a oração. Não é hoje, pode ser amanhã. Mas eu confio em Deus, eu adoro esse Deus, Ele é o Deus da minha vida. Ponto. Essa é a reação que deveria haver no coração do cristão. Por quê? Porque um dia a justiça de Deus nos alcançou. De que forma? Através da misericórdia que veio em Jesus Cristo. Amém, queridos? Lucas capítulo 10, versículo 25. Diz que certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Versículo 26, Jesus responde, né? A grande sacada de Jesus é que ele respondia com uma pergunta. O que está escrito na lei? Como você a lê? Versículo 27 ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. 28 disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. 29, mas ele querendo justificar-se, a justiça dele, né? Ele perguntou a Jesus: Jesus, e quem que é o meu próximo?
Versículo 30, em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Versículo 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, um pastor. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. 32, e assim também um levita, um cantor, que hoje em dia os caras falam que é aquele que canta e toca aqui na frente, é levita, né? O pessoal fala isso, mas não é, tá? Só se for da tribo de levitação. Porque da tribo de Levi, eram só aqueles lá e os caras tinham um preparo, passava, era outros 500. Esquece esse negócio de levita hoje em dia. Tem gente que chega assim: pastor, eu queria ser levita lá na igreja. Irmão, você não vai ser nunca. Porque levita era na época dos filhos de Levi, da tribo de Levi, e eles tinham um preparo, eles tinham que ficar diante da igreja orando, cantando durante 24 horas, haviam turnos todos os dias, eles faziam isso. Então esse negócio, eu sou levita na igreja, só se for da tribo de levitação, né? Ele levita na igreja, ele fica levitando e tal, porque levita mesmo é daquela época, é outros 500. Amém? Vamos lá. Aí chega um levita daquela época, e ele olha, segundo o texto, e ele passa para o outro lado também. Aí vem um samaritano. E legal que Jesus chega no judeu, né, o judeu de Jerusalém, ele chega e Jesus fala assim: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus fala: bom, como é que você lê a lei? Eu leio a lei o seguinte: tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala: beleza, correto, então vai e faz isso. Aí ele, só que é o seguinte, Jesus, quem que é o meu próximo? E Jesus sabia da treta que tinha entre judeu de Jerusalém e judeu de Samaria. Aí Jesus, por último, ele fala assim: aproximou-se dele o samaritano. Nossa, acho que quando ele falou samaritano, aquele judeu, ele ficou assim, que era assim a reação deles. Pra você ter uma ideia, eles não comiam se um samaritano, se um judeu de Jerusalém comesse com um garfo lá, com uns talheres, prato, ou bebesse algum copo, os de Samaria não comiam nem bebiam, mas não lavavam, não, nem isso eles queriam. A treta era grande entre eles. Então, quando Jesus fala assim, aí veio um samaritano, aquele cara deve ter, Jesus. Aí Jesus fala, veio um samaritano que, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários, 1 denário era 1 dia de trabalho, ele deu 2 dias de trabalho dele ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Versículo 36, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Em vez de ele falar, o samaritano, ele falou o quê? Não, aquele que teve misericórdia. Você vê como é que era a treta deles, né? Ele devia ter respondido assim, o samaritano, né? Não, aquele que teve misericórdia. Aí Jesus fala para ele assim, então vai e faz o mesmo. O que Jesus quis mostrar? O jeito que você está vivendo, essa tua justiça e esse teu jeito de se justificar é papo furado. Você precisa colocar isso em prática, você precisa mudar a tua vida. Você precisa viver um novo tempo, você precisa deixar o reino de Deus entrar dentro de você. Então não adianta você usar a sua justiça. Creia na justiça de Deus. E como é que é a justiça de Deus? Todo homem que pecou está condenado. Mas a graça de Deus alcançou a vida desse mesmo homem pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Deus só aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário porque ele venceu o pecado. E depois ele morreu, ao 3º dia ressuscitou, ele venceu a morte, ele vive para sempre. Ou seja, como cristão, ou como cristãos, tínhamos que viver assim. Por último, Jesus fala de fidelidade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, e eu começo a encerrar com isso, ele diz, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, ele é justo, ele é reto. Deus, esse Deus vivo e poderoso que está conosco aqui nessa noite. É interessante que essa raiz da palavra, lá que tem no livro escrito por Paulo, desculpa, eu não lembro aqui se é Romanos ou Coríntios, me perdoe.
Mas ele disse o seguinte, quando você tem fé, ele escreve, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na verdade essa raiz da palavra fé, do grego para o português, está relacionada também com fidelidade. Aí tem gente que fala, você já deve ter visto no passado, adesivos que as pessoas colocavam no carro, Deus é fiel. Camiseta, Deus é fiel. Só faltou escrever o seguinte, Deus é fiel à sua palavra. Deus cumpre tudo o que está escrito aqui. E se eu e você cumprirmos o que está escrito aqui, Deus, como é fiel à sua palavra, ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Não adianta nada falar assim, Deus é fiel. Deus é fiel a mim. Escuta, mas você é fiel a Deus? Quem é casado aqui? Não é pegadinha não, pode levantar a mão sem problema, tá? Você homem, vou começar com a mulher, que mulher gosta mais, né? Você irmã, tem seu marido. Você gostaria que o seu marido fosse fiel a você? 75%? Sim ou não? Mulheres, cadê as mulheres casadas? Você gostaria que o seu marido fosse fiel a você? 75%? Tá bom, como diz o pastor Walter de Oliveira, e se fosse 90%? Vai, 90% é 90%, né? Tudo bem, beleza para você? Não. Você quer que ele seja fiel 100% para você. Homens, você gostaria que a tua mulher fosse fiel 80% para você? Claro que não. Você quer 100% de fidelidade. Agora, nós exigimos dos outros 100% de fidelidade. Agora, quando se trata de Deus, a gente dá para ele 80%, 70%, 90%, 50%. Eu sou fiel a Deus, mas também sou fiel ao Corinthians. Sou fiel a Deus, mas sou fiel ao Palmeiras. Sou fiel ao São Paulo, sou fiel ao Santos. Se eu tiver que escolher entre assistir o jogo e ser fiel a Deus na igreja, adorar a Deus, lá correr lá e levantar a mão e gritar, glória a Deus, porque Ele teve misericórdia de mim. Eu vou balançar, porque é o time do meu coração. Aquilo mexe, já não devia mexer mais com você, você devia deixar isso de lado, mesmo porque futebol hoje perdeu a graça. Futebol hoje, você sabe que é tudo meio mandado por aí. Haja visto os jogos da Libertadores, que os times estão por aí. Bem feito para aquele time lá da Argentina, né, que deram um jeito lá para tirar o Santos, e eles perderam de 3-1. Foi feita justiça. Foi feita justiça. Perderam também. Viu, Emerson? Perderam. Eu estou falando isso porque ontem um cara na televisão falou, os santistas devem estar felizes, porque o Independente perdeu. Então agora eles foram vingados. Grande coisa. Futebol é isso hoje. Bobagem. Agora quando eu estou aqui na presença de Deus, se eu sou fiel a Ele, se eu o adoro, além de todas as coisas, se eu amo a Ele com toda a minha alma, todo o meu entendimento, esse Deus vivo que deu a vida na cruz por mim, que não desistiu de mim, que está comigo todo o tempo, esse Deus, nada me balança. Eu vou lá e fico na presença dEle, e eu adoro, e glorifico, e levanto a mão e dou soco no ar mesmo, dizendo, glória a Deus, porque Ele teve misericórdia da minha vida. Porque se eu for fiel à palavra dEle, Ele é fiel a mim. Porque eu confio na justiça dEle. E a justiça dEle já está declarada. Um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus vão encontrar com Ele lá na glória. E vão fazer parte da grande família de Deus que vai morar nos céus eternamente. Amém? Então quando eu vou para a igreja, justiça de Deus, misericórdia de Deus que alcançou a minha vida, eu quero ter essa misericórdia para os outros. E eu quero manter a minha fidelidade. E eu encerro dizendo algo que o pastor Bob, acho que o Emerson deve lembrar, estava lá com a gente, dos irmãos que foram. Eu trouxe uma palavra lá para os irmãos. Qualquer dia eu ainda vou trazer essa palavra aqui na igreja, quem sabe ainda nesse mês de outubro. E depois no final, o pastor Bob, nunca, é difícil ele falar, mas esse dia ele falou, eu quero falar aqui. Quero falar porque às vezes a gente bate palma pro cara que é ex-drogado,
cara que é ex-viciado, ex isso, ex aquilo, a gente está aqui, está tentando se libertar e tal. Ele falou, entenda o que eu vou dizer para a glória do Senhor. Ele falou, a gente tem que bater palma para o pastor e para gente que nem ele, que nunca se desviou, que sempre esteve na presença de Deus, que venceu o pecado, a tentação, permaneceu firme, com toda a luta, com toda a dificuldade, com tudo, permaneceu firme. Esses aqui tem valor que a gente tem que aplaudir. E a gente, nessa inversão de valor, já aplaude. Eu era ex isso, agora eu estou com Cristo. E o cara que está na igreja desde criança, problema dele. Essas pessoas deveriam realmente ser aplaudidas. Por quê? Porque apesar de tudo que acontece em volta, ele permanece fiel a Deus, a sua palavra. Amém, queridos? Nós precisamos entender por que nós estamos aqui. Por que Cristo morreu na cruz por nós. A gente tem que entender que não tem nada nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz isso, a não ser nós mesmos. E o diabo é bom nisso. Ele é bom nisso. Iludir pessoas, tirar as pessoas da presença de Deus. Ele é bom, ele coloca situações que a pessoa olha aquilo e ele fala assim, é melhor isso daí. Não, não é melhor. Melhor é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E se eu praticar a palavra de Deus, é impossível Deus não me abençoar. Eu posso até passar por problemas, por dificuldades, mas Deus estará sempre comigo. Deus estará sempre dando um escape. Deus estará sempre dando uma palavra. Deus estará sempre me fortalecendo. E quando Jesus voltar, eu vou me encontrar com Ele na glória. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus. Entendeu a palavra? Parece que não, que vocês estão meio tristes e tal. Que tal você levantar a mão assim e dizer assim, Senhor, eu tenho que ser mais misericordioso. Me ajuda. Que tal você com a mão erguida dizer assim, Senhor, eu quero aprender a ser mais fiel a Ti. Aí talvez você fale assim, pastor, mas eu já sou fiel a Deus. Mas você é fiel 100%? 100%? Você cobra da tua mulher, cobra do teu filho, cobra do teu marido, cobra dos teus amigos, cobra do teu patrão. Mas você não é fiel 100% com Deus. Você não tem os princípios dele gravado dentro do teu coração. Então se você não tem, você precisa ter. Por quê? Porque, Senhor, eu quero ser fiel ainda mais ao Senhor. Eu quero chegar no 100%, Pai. Outra coisa, Deus, eu te agradeço, porque a justiça do Senhor, ela me alcançou. De que forma? Me condenando? Não. Eu já estava condenado. A justiça de Deus me alcançou através da misericórdia em Cristo Jesus, que me tornou justo diante de Deus, que me purificou de todos os meus pecados, que me deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Por isso, a Juliana aqui, as outras duas pessoas que batizaram domingo, cumpriram o que a Bíblia diz. Quem crer e for batizado, será salvo. É preciso dar o passo de fé. Eu creio, eu quero ser batizado e ir para frente. Amém, queridos? E se você creu e já foi batizado, agora é hora de você entender o seguinte: para que eu vou na igreja hoje? Eu vou lá para cantar o... Não, eu vou lá para adorar a Deus. Por quê? Porque Ele está vivo, Ele vive para sempre. Eu não preciso de imagem para representar Deus. Eu posso senti-lo dentro do meu coração. Eu posso falar com Ele e Ele me ouve. Ele pode até não me responder na hora, mas Ele vai me responder, porque esse Deus é vivo, é poderoso. Amém, irmãos?